Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram nos nossos lares, buscando junto conosco, acompanhando o estudo, nos intuindo com bom pensamento e nos orientando acerca da relação que existe entre nós encarnados e o mundo espiritual. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa envolver a todos nós e nos intuir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós estamos no capítulo 19, o item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na relação das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiante. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Bom,
Quando a gente fala da fé, a gente tem que saber o significado dela, né? Fé é sinônimo de confiança. E aí, esse texto, esse item, ele fala que ela é a mãe de todas as virtudes e não deixa de ser. Se eu não tiver fé, confiança, nós não conseguiríamos vencer todos os obstáculos que advêm na vida, né? Como o próprio texto fala das vicissitudes. Então, a esperança, né, e a caridade são corolários da fé. E aí que ele fala, né, que forma uma trindade inseparável. E quando nós fazemos as observações nos textos, né, do Evangelho, nós vamos perceber essa análise bem clara e contendo todos os caminhos que o Espírito percorre. Como numa situação, nós sabemos que o progresso não dá saltos. É nessa questão, primeiramente, que nós vamos ter que entender que gradativamente nós vamos superando as dificuldades através da condição que o espírito é inserido. E nessa condição, o espírito vai passando de existência a existência, desenvolvendo e fortalecendo a sua fé. Por isso que a fé, ela não nasce assim de uma hora para outra. Ela é a conquista do espírito como se ele soubesse e como ele sabe, mas está dentro dele aquela força que vai indicando o caminho a ser seguido e como, tá? Então, essa inteligência que habita o corpo, através das vicissitudes, das situações que ele vai vivendo, ele vai conquistando, ele vai aprendendo, ele vai se fortalecendo, desenvolvendo dentro dele mecanismos de ação contra qualquer força externa, aonde como se ele entendesse, como ele sabe que o instinto dele sabe que há uma força dentro dele que cria mecanismo de combate para ele vencer aquela situação a que ele está sendo submetido. Então, Jesus sabia da condição que o espírito estava. E ele também sabia da necessidade que o espírito tem de vivenciar essas experiências, de fortalecer-se e como ele ia angariar e construir, né, essa fé. Essa fé é construída por nós mesmos através de situações que nós vivenciamos no cotidiano. E aí nós vamos entender que nós estamos num planeta de provas e expiação. Uns vêm para provar e outros para expiar. Os espíritos também, do outro lado, através de mecanismos que escapam o nosso entendimento, são submetidos a leis imutáveis, aonde a inteligência terá que ser burilada para que ele consiga vencer, né, vamos dizer assim, as sombras que está dentro dele. E aí são conquistas do espírito. Tem situação que o espírito, a fé dele é tão grande que nada o abala. A mesma coisa, a espiritualidade nos pergunta: por que temeis a morte
se nós estudamos essa doutrina e nos explica toda a condição que estamos inseridos, né? É que nem aquele irmão falou, pô, eu tenho medo da morte, eu não sei como é que é do outro lado. Eu já vi uma vez na rua, eu andando, e duas mulheres conversando, falando dessa forma, e eu ouvindo, né? Mas o espírita também, ele que sabe de toda a condição que ele é submetido, em qualquer momento de dor, né, que traz transtorno para ele, ele entra numa condição que precisa trazer essa fé para dentro dele, e aí ele dizer, né, e logicamente pensar, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? Deus. E se essa condição eu fui submetido, é porque eu tenho condição de viver. E nisso somos todos, tá? E é a mesma coisa, aquela situação assim, ó, que a gente já viu falar. Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. Se deu é porque pode carregar. Mas quando vem a prova, a coisa nos abala. E aí a gente fica, né? Sem chão. E aí ele falou, por que eu estou passando por isso? Nós espíritas sabemos. Tá? Então, a condição que é submetido o espírito está proporcionada à capacidade da fé que ele carrega de vencer aqueles obstáculos, que são as vicissitudes. Então, é por isso que Jesus falava, né, que nós podíamos fazer tudo o que ele faz e muito mais. E a mesma coisa, por que nós estudamos? Os espíritos precisam compreender que a situação que eles estão do outro lado está condicionada à lei de reação, né, de ação e reação, que está condicionado a comportamentos, né, que precisam ser entendidos, né, para que ele consiga transpor. E para que ele consiga transpor, nós precisamos buscar Jesus e entender. Então, Jesus, quando ele estava na Terra, né, ele, em cada situação que ele vivenciava, ele chamava homens de pouca fé. Crede, logo obtereis o resultado. Né? E dentro dessa condição, eu tinha que alimentar essa fé, né? Eu acreditar para que eu obtivesse, né, aquilo que eu queria. Porque a força está dentro de nós. E ela precisa ser desenvolvida e ser trabalhada. Então, tudo aquilo que eu peço, e que Deus que nos vê, que nos assiste, ele nos ajuda de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa condição de entendimento. E, logicamente, quando vem a prova, se eu não tiver firmeza, fé, que é nessa condição que os espíritos nos chamam a atenção, que a espiritualidade nos chama a atenção em tudo. Por quê? Quando eu estudo, eu compreendo, os espíritos vão falar assim, vamos ver lá se o Dalmo mesmo está compreendendo o que ele está falando, vamos submeter ele a um campo de prova, aí vem. Aí precisa a espiritualidade me chamar a atenção ou eu preciso ser chamado a atenção? O Chico, no caso, ele era constantemente submetido a situações aonde ele precisava analisar a sua postura frente à situação que ele estava sendo ali, que ele estava passando, né? A situação era tão bela e que Deus amparou ele de toda qualquer forma, deu um espírito
que tinha passado por várias situações de traumas, de vivências dolorosas, que estava relacionada ao seu percurso evolutivo, que era Emmanuel. E quando o Chico, né, estava ali naquela situação, uma das que eu nunca esqueci, na hora que ele pede, né, para que Emmanuel, que é o que mais acontece, não era só com o Chico, mas com qualquer um de nós, quando um ente querido está lá, ele corria para pedir para o Emmanuel, para que Emmanuel ajudasse. Aí Emmanuel pegava e dava aquele cutucão nele, falou, peraí, você está pedindo pela sua irmã, e quantos tem lá dentro precisando? Aí o Chico acordava. Para a gente ter uma ideia da situação que o Chico era submetido. Ele ajudava todas as pessoas, mas a hora que a coisa era para o lado dele, que era um ente querido, o Chico, né, era chamado a atenção. E é nessa condição que eu peguei esse como exemplo, que eu nunca esqueci, né, quando eu li o livro nessa parte, eu nunca esqueci dessa situação, porque todos nós passamos. Todos nós. A felicidade passa, a dor passa, e aí nós vamos entender que todo esse círculo, né, todas essas situações, que são as vicissitudes, é para que a gente fortaleça a fé. Toda situação. A perca do ente querido, a perda de valores materiais, tudo nessa situação. Tudo. Né? E a justiça divina, ela sabe, a espiritualidade sabe de tudo. De tudo. Aquilo que a gente pensa que a gente está aqui sozinho, né, que a gente acha, não, eu estou sozinho, não está, não. O dia que eu falei dessa forma, e aí eu cheguei, né, na situação que eu estava, aí o Espírito veio conversar comigo e falou assim para mim, assim, olha, eu sei que seu pensamento está pensando que você está achando que você está sozinho. Nós assistimos tudo que você fala, que você pensa, mas nós precisamos que você se fortaleça para que nós possamos nos ajudar. Então, o que os espíritos estavam falando para mim? Que eu continuasse firme nos estudos, que a outra parte que faltava, a espiritualidade ia me encaminhar. Então, é a mesma situação que nós, quando buscamos, né, os ensinos e vamos fazer a leitura do Evangelho, e principalmente nessa parte, os espíritos nos cobram a situação, mas eu falo, mas quando eu sou submetido, o que eu tenho que fazer para provar o que eu estou lendo ou falando? É a situação que eu terei que ter força moral e condição e entendimento para superar a situação que eu estou passando. Isso é fé. Tá? A única forma de eu conseguir vencer é ser provado, né, em todas as situações para que eu consiga ter força moral. Né? Lógico, eu falo e eu faço. Então, a espiritualidade, nós, em todas as situações que nós vivemos, principalmente nós que convivemos muito, né, em grupos, né, como nós vivemos em trabalhos mediúnicos, porque virou uma família dentro do centro, e nós fomos ali, os médios foi desencarnando, e aí o mentor espiritual que demorava muito tempo, quando ele vinha justamente para levantar o grupo, ele chamava atenção com relação por que nós estávamos abatidos se nós sabíamos do mecanismo de funcionamento de quando termina a missão do espírito, seja ele médium ou não,
ele teria que retornar para o plano espiritual. E aí, olha só a nossa fraqueza, onde estava? Os médios iam desencarnando, nós falamos assim, mas como é que vai continuar esses trabalhos? Porque muitos de nós, quando estamos ali, que é aquele que está junto com a gente todos os dias, nós vamos pensar que sem ele, o que vai ser? Então, nós íamos nos, assim, ia baqueando, né? E a espiritualidade vinha e nos chamava a atenção com relação à situação que nós estávamos vivendo. Quer dizer, já era uma prova? Era já uma fé, mas cadê? Eu falo, e quando nós, o grupo, foi submetido a essa questão, a gente achava que não tinha mais jeito, né? Nós íamos ter problema, porque um dos integrantes do grupo tinha desencarnado, né? E aí é o que acontece, é natural, né? E aí, como o próprio ele fala aqui, né? Se a mais ligeira dúvida o abalar, abalava. Nós tínhamos dúvida, como que eu vou continuar sem aquele médium que convive com nós? Ele era o esteio aqui, mas o esteio dentro do centro é o quê? Jesus. É Jesus. Sempre nós temos que ter dentro de nós essa força interna que os espíritos, coordenado por Jesus, como Jesus fala, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, não estamos sozinhos. Nós estamos aqui num grupo de 6 pessoas. Quantos irmãos estão conosco agora? Nós não estamos sozinhos. Em nenhum momento a espiritualidade está nos fortalecendo, nos ajudando e nos amparando, né? E aí era nesse intuito que Jesus falava, homens de pouca fé. E era em todos os sentidos, era nas questões espirituais, era na questão dos trabalhos que tinha que exercer, de não acreditar. Quantos de nós não acreditamos em nós mesmos? Em nós mesmos. Nos abalamos, né? A mesma coisa, eu estou lendo isso aqui, quem é o primeiro necessitado? Sou eu. A mesma coisa quando eu vou fazer a prece do Pai Nosso. Quando ele fala do perdão que está contido dentro do Evangelho, eu tenho que aprender a me perdoar. Do espírito endividado que está lutando contra as suas imperfeições e que está trabalhando para que cada dia se melhore internamente, para contribuir com essa doutrina de luz. E eu só vou contribuir, eu só vou conseguir isso se eu tiver fé, se eu tiver confiança e entendimento naquilo que os Espíritos, aquilo que Jesus está trazendo e que está contido dentro. E aí, conforme eu estudo, eu vou fortalecendo mais a minha fé. Então, é nesse sentido que quanto mais eu estudo, essa fé vai se fortalecendo, ela vai... ele usa aqui, né? A fé sincera é empolgante e contagiosa, aquilo me contagia e vai falar dentro de mim, eu tenho que continuar, eu tenho sede dessa água, do conhecimento. Era isso que Jesus... Foi isso que aconteceu com Saulo na estrada de Damasco, quando ele disse, não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim. Então, conforme eu busco o entendimento à luz da doutrina espírita, eu vou compreender o que está aqui dentro do Evangelho. E nesse compreender, eu vou ter força moral e tanto os espíritos desencarnados, como também aqueles que estão convivendo, enxergarão que eu sou um ponto de luz e que as minhas ações convergem
com a posição que está contida dentro do Evangelho. É nessa questão que a espiritualidade nos chama a atenção para que nós sejamos firmes e sigamos Jesus dentro dessa doutrina de luz. E ela vai se fortalecendo, né? É aquilo que muitas pessoas enxergam no espírita, né? Que ele é caridoso, ele ajuda, né? Nós não criticamos ninguém, que nós sabemos que todos nós somos aprendizes. E nessa condição, aquelas pessoas que nos olham enxergam isso em nós. E os espíritos, ainda que estão do outro lado, olham que nós estamos melhor do que aquela época lá onde nós fizemos as atrocidades. Eles enxergam isso. Porque estão vendo que nós estamos nos fortalecendo, que nós estamos buscando o entendimento acerca dessa cegueira, como fala aqui, né? Que nós carregamos, que nós não enxergamos a mundo dele que hoje nós temos. Essa luz, o entendimento. É nessa condição que a fé vai crescendo dentro de nós em ação e atitude. E aí, eu não vou só ler o Evangelho, eu não vou só ler, eu vou estudar, eu vou praticar. E os espíritos olham que eu estou lutando para trocar esse homem velho pelo homem novo agora, diante do conhecimento espírita que nós temos. Então, a espiritualidade nos fala, por isso que eles falam no finalzinho, né? Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Por que nós acreditamos nela? O que ela tem lá? O que ela está trazendo de informação? Seguir os nossos conselhos. A doutrina tem um corpo doutrinário. A doutrina tem um guia e modelo que era Jesus, era o nosso modelo a ser seguido, é o nosso irmão mais velho. E o que Kardec fez? Codificou a doutrina. O que é codificar? Colocou de forma mais clara para que nós pudéssemos entender e trabalhar a reformulação dela dentro de nós, trocando esse homem velho pelo homem novo. E isso a fé foi fortalecendo, né? E aí ele continua: mas compenetrados do fim que vos apontarmos e dos meios que vos trazemos para atingirmos. E o único meio de atingir é vivenciando essas experiências para que nós consigamos, né, vencer as trevas da ignorância que está dentro de nós. Né? E para conseguirmos, a gente sabe que cada situação é um campo de aprendizado. E cada um, segundo as suas obras, amai a Deus de acordo com o seu entendimento. Cada um de nós está sendo trabalhado a fé, independente da religião, independente da condição socioeconômica. Nós estamos sendo experimentados. Cada um de nós. E aí nós vamos entender que Deus está no comando de tudo. Nós não estamos sozinhos. Então, vamos crer em Deus, em Jesus e na espiritualidade, nessa doutrina de luz, que nós vamos vencer todos os obstáculos que nós vamos enfrentar, ou que nós vamos a cada momento fortalecendo essa fé
a cada obstáculo vencido. Tá? Vamos lá agora, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, nós estamos na questão 166, né? Kardec faz uma pergunta, né, que é a reencarnação, e depois tem mais 3 perguntas dentro de uma só. Aí Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aí ele coloca, sofrendo a prova de uma nova existência. Então ele vai sofrer, vai ser provado em uma nova existência. Parece que vem de conta que nós estávamos lendo, né? Em cada existência ele vai aprendendo e fortalecendo a fé. Aí, novamente, outra pergunta. E como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Aí os espíritos respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova à vida corporal. Então nós vamos entender que quando Kardec pergunta aos espíritos qual a forma mais rápida de nós evoluirmos, aí os espíritos respondem: reencarnando. Tá? É a reencarnação. Tá? Aí, a B. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências, todos nós. Tá? Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que lhes ele próprio se encontra. Esse é o desejo deles. Tá? Olha só, gente. A coisa... Quem leu aquele livro, essa pergunta aqui, ela traz muitas informações. E é lá que está a base da doutrina. Foi lá que eu quis buscar as obras, né, de André Luiz, porque André Luiz também fala muita coisa que está implícito dentro, né, do que ele escreve. Aí eu começava a pensar, né? E Jesus falou uma situação: que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. E eu também não sabia que um dia eu ia ser professor, sou professor agora, e comecei a enxergar dentro dessas perguntas dos espíritos e compreender porque Emmanuel pediu para o Chico, quando ele terminasse de ler, ele lesse de novo. Ele ia falar: já li, lê de novo, e foi nessa sequência, né? E pedindo disciplina. Aí nessa pergunta que caiu hoje, mas por que os espíritos estão falando isso? Vocês viram que quando nós lemos agora no Evangelho, tinha vários pontos de interrogação dentro daquele texto. Era para que o espírito que lesse, como nós estamos lendo, como eu estou lendo, fizesse reflexão dentro dele. E são várias situações dentro do Evangelho, que é como se Jesus tivesse, não, ele está falando comigo, e está falando com cada espírito que está nos ouvindo, que está me ouvindo, ou os que vão me ouvir depois, né, porque eu vou colocar no YouTube isso aí. E aí, dentro dessa questão, que quem pegar aquele livro da Sueli Caldas Schubert, né, Obsessão e Desobsessão, que ela vai contar toda a situação, ou quem pegar aquele livro onde fala a reencarnação de Segismundo, que nós estudamos lá no centro, no Cefec, nós vamos compreender, né? Quando estava lendo numa parte, na hora que eu via que o Segismundo falava que ele estava preocupado com aquela situação, porque ele também enxergava que o que ele que ia ser pai dele não estava querendo ele como filho. Mas eu estava entendendo porque aí Alexandre, que era o Emmanuel, né, começou a trabalhar para que ele não entrasse na outra parte, porque no ciclo que ele estava ali, que era o ciclo de perturbação para que o processo de reencarnação. Então, do retorno para a reencarnação, como também o desencarne,
É lá que está o processo que o espírito recobre todas as reencarnações e também ali na encarnação é o mesmo processo. Aí eu falei, meu Deus, a coisa é gigantesca. E era nesse ponto que o Chico está falando para que Emmanuel está falando para Chico, para que ele leia, releia e estude. E essa pergunta veio de encontro à situação e fazendo com que a gente lembre. Como Cristo não abalava as consciências, e como também nas questões dos espíritos, eu não vou me lembrar as questões agora que nós já passamos, né, por ela, mas no livro dos espíritos fala que não é tudo dado ao homem o conhecimento porque ele não tem condição ainda. Os espíritos, do mesmo jeito que eu reencarno, eu preciso trabalhar aquela parte onde está a sombra. O espírito na encarnação ele é submetido àquele campo de prova, né? Atirar é como usar a borracha e apagar, então a encarnação vem. E aí, lá dentro dessa lacuna que está aqui, né? Eu vou só dizer uma coisa. Eu, como professor, eu passo pela minha mão aí, eu acho que já está indo para os 50 mil alunos, mais ou menos. Aí pega a minha existência, vai chegar aos 60 mil. Todos esses espíritos. E essa lacuna que está aqui, que eu usei aqui a medida do meu dedo, desses 2 dedos, para a espiritualidade é muito grande e pode abalar o espírito. Então, dentro dessa condição, a espiritualidade precisa, com o conhecimento espírita, do médium que ele saiba do papel, do que é a proposta espírita, que ele trabalha. Então, a espiritualidade vai organizar. E essa questão está implícita, está bem dentro da organização de um centro espírita, que é o tratamento espiritual que ele tem. Cada caso é um caso. E lá no livro da Sueli Caldas-Chu, que é Obsessão e Desobsessão, um trabalho mediúnico, ele parece um centro cirúrgico, tá? Com toda aquela asepsia para trabalhar no centro cirúrgico para fazer a cirurgia da matéria. No trabalho mediúnico, é para mexer com o espírito imortal da consciência, e aí a espiritualidade, o painel é enorme, parece uma televisão de plasma muito grande, aonde gradativamente, de grupos de encarnados, com também grupos de espíritos que estão em sintonia para ajudar aqueles espíritos. Então, nós temos 2 situações, do encarnado e dos encarnados. Só que o grupo de médios, ele precisa saber que nós somos pontos de referência. E esse ponto de referência, logicamente, trará os desafetos de outras encarnações. Aí ele vem. Tá? E é por isso que ele tem que estudar, mas entender e fortalecer a fé. Que é a fé raciocinada que nós estamos estudando lá naquela parte do Evangelho. É compreender e entender. Aí os espíritos que estão do outro lado, que estão nesse processo dentro dessa lacuna, eles não podem também ser abalados. E a espiritualidade segue toda essa trajetória, pedindo para que o médium espírita kardecista saiba do processo e trabalhe em consonância com a espiritualidade. Foi isso que Emmanuel estava falando para o Chico. Falando de disciplina. Porque esses companheiros espirituais seriam trazidos para que o Chico trabalhasse, fortalecesse
a sua fé naquilo que ele estava fazendo, aí está a amostra. Foi aquilo que eu perguntei, a hora que eu fui na casa no centro, lá onde o Chico vivia, perguntei para o filho dele, saí, coloquei assim, e olhei na rua, e voltei para ele. Essa rua era cheia? Sim. Muitas vezes tinha mais de 10 mil pessoas, e o Chico atendia até o último momento. Aí eu fui compreender o tamanho da obra, que o Chico estava desempenhando junto com Cristo, com a égide de espíritos de alta envergadura e de conhecimento para ampará-lo na grande tarefa. Então, todos nós que somos médiuns espíritas, temos que entender que esse trabalho que nós precisamos fortalecer, nós vamos compreender que nós vivemos em outra existência, nós evoluímos também do outro lado e assumimos um compromisso com mediunidades para que exercêssemos a tarefa. Eu não sei se vocês lembram, no livro Missionários da Luz, quando a equipe avisou André Luiz que estava sendo preparado um médium na Terra para que ajudasse a doutrina espírita ao avanço, e quem que era? Era o Chico. E dentro dessa condição morre o Chico. Por último, agora morreu, a gente fala morreu, pode dizer, né? Desencarnou o Divaldo e muitos outros médiuns dentro desse processo. E aí, muitas vezes, quando nós vemos, abala o movimento espírita, né? Porque nós precisamos também ter o entendimento que eles vieram e cumpriram a sua missão. E nós? Aonde está a missão? Na compreensão dessa doutrina de luz, na compreensão que somos espíritos imortais vivendo experiências humanas, como na lição está mostrando. Sim, todos contamos com muitas existências, mas muitas. E que esses irmãos que estão do outro lado, nessa lacuna, não conseguem ver. E aí que entra o estudo do médium, fortalecendo que gradativamente o espírito vem, ele obsedia o médium, mas será que ele, né? Porque nós estamos só mudando os papéis, mas em outra encarnação era o contrário. Era eu que fazia o mesmo papel que ele. Nós estamos indo há séculos. E era nesse sentido que, quando eu vou estudar esse livro da Sueli Caldas Schubert e o papel de um trabalho mediúnico, eu vou entender o trabalho de Jesus, que está há séculos trabalhando com cada espírito, com cada um de nós, trabalhando as consciências, né? A mesma coisa quando eu falo do universo. Cada um de nós somos um universo. Aí eu vejo, falando das Via Láctea, né? E aí, quando eu olho para mim, só de saber que eu tenho, acho que 33 trilhões de células dentro do meu corpo, aí eu vou entender a grandiosidade que Jesus está falando do universo que habita dentro de mim. Um universo consciencial, aonde Deus, que é a consciência maior, está dentro de mim trabalhando gradativamente. E aí eu preciso em cada existência trabalhar. Por isso, olha lá que os Espíritos estão falando.
São muitas existências, mas muitas, não são poucas, tá? Que precisam ser trabalhadas. Por acréscimo da bondade de Deus, nós vamos perceber que a mediunidade é uma bênção do alto para que os médiuns, nós que somos médiuns espíritas, possamos evoluir de forma mais rápida, trabalhando a mediunidade com Jesus para redimir dos pecados que cometemos outroras em outras encarnações. Encarnações essas delituosas. E é onde nós arrumamos as confusões. Que nessa nós temos que diminuir ao máximo e não arrumar mais confusão, tá? É nesse intuito que nós estamos vindo, que os espíritos encontram isso em nós. Parece, aí a C, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarne em um novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Tá? E aí que tá, que vai demandar mais estudo, tá? É assim que deve entender. Por quê? Nós vivemos essas experiências, o que nós carregamos aqui? Tudo que é moral. Roupa nós não levamos, tudo que é da matéria, fica tudo aqui. Mas o que eu fiz, né? Naquela situação assim, eu fui um rei, eu fui uma rainha, eu fui isso, aquilo, mas o que você fez enquanto rei, rainha, como médico, delegado, como professor? Tá? É aí que tá dessas experiências. É a parábola dos talentos. A parábola dos talentos. E aí continua, que eu peguei a parte, né, que é as vidas sucessivas, né, que Miramês explica. A pluralidade das existências é um fato em todos os reinos onde palpita a vida. Todos os reinos. A mônada espiritual desperta e passa a recolher as experiências em corpos variados. Né? Por isso que nós passamos pelos 3 reinos. Né? O mineral, o vegetal e o animal. Nós passamos por 3, foram bilhões, trilhões de anos para a gente chegar até aqui. Tá? O que podemos falar é que a alma dorme na pedra, lá, em processos que ainda muitos não entendem. Não entendem. Mas o tempo haverá de conferir a todos o conhecimento dessa modalidade de avanço espiritual. Para vocês entenderem isso que eu estou falando, tá? Para ficar bem claro. Se eu falar para a pessoa assim, você vai morrer amanhã, você morre antes. A mesma coisa você vai falar para o espírito que está me acompanhando. Se ele vê que vai chegar numa hora que ele vai enxergar através do estudo, ele vai compreender. Porque nós temos 2 vertentes. Ou eu conquisto o espírito pela mudança de comportamento, ou o médium estudando, ele vai orientar, né, e vai chegar num ponto e falou, peraí, esse rapaz que eu estou ouvindo agora aí, que eu estou ali em outra encarnação, ele foi meu filho, ele foi meu pai. Lembra do processo da caridade, que ele fala aqui na Terra, aquele que nós fazemos a caridade aqui, pode ser alguém muito querido, um irmão? A mesma coisa é o processo. Só que isso nós não podemos abalar, é trazido dentro desse processo evolutivo para que o espírito acorde de acordo com a sua evolução. Tá? É maravilhoso. Foi por isso que, principalmente eu vi o doutor Isaías falando, né, que Jesus, muita parte do livro de André Luiz lá foram cortadas. E quando eu começava a estudar os livros, que teve uma hora que eu parei, eu fui para a parte técnica, né? Na época, muita gente não é que não gostava de estudar o André Luiz, é que André Luiz era técnico, né? Era preciso que você tivesse conhecimento. E eu conseguia ver o que ele estava falando, não sei como, porque o conhecimento espírita a gente traz de outras encarnações, e eu via muita coisa ali que era muito interessante, né?
principalmente nesse processo que os espíritos nos encontram e o porquê. O porquê eu fui entender que aquela parte, muitos vão pela dor, outros pelo amor, né? Eu sempre vi as pessoas falar, mas o que era aquilo? Eu consegui enxergar depois. Eu consegui enxergar que tudo, nada nessa terra acontece por acaso. Grupos mediúnicos, grupos que se unem dentro de uma casa espírita, dentro da cidade, são espíritos endividados com a justiça que foram trazidos para se redimir de passados escabrosos. E o médium também, dentro desse processo, ele precisa estudar e entender essa dinâmica, porque está buscando espíritos lá de muitos séculos, né? E é nisso que o livro de Sueli Caldas Schubert, né, Obsessão e Desobsessão, que ele é fantástico, que está implícito isso dentro dos textos de estudo. Como também André Luiz, nas partes que foram cortadas, e eu percebi que cada momento que eu estudava, eu falava, mas o que ele quer dizer aqui? Que eu compreendia que cada palavra daquela estava falando comigo. Como eu estou lendo, eu estou falando, essas palavras esses textos estão falando comigo. Era dessa forma que Jesus estava falando conosco. E que eu precisava refletir, né? Eu não sei se é porque eu sou professor, né, que eu fui compreender. A mesma coisa, a parte do Evangelho, quando fala a parte histórica, por que eu fui questionar para mim, falei, mas que é isso que Kardec está trazendo aqui, dessa parte histórica? Aí eu fui entender toda aquela dinâmica, eu fui estudando e fui compreendendo. Aí, quando a gente vai avançando, você vai compreender que você fez parte de toda aquele processo histórico. Lá atrás. Olha na questão que nós tivemos muitas existências, mas muitas, não foram poucas, não. E teremos mais, ou nesse mundo ou outro, de acordo com a necessidade evolutiva. Né? E vai se fortalecendo, se encontraremos. Finalmente, a alma desperta no homem, onde, com um certo tempo, alcança a razão e se ilumina no super-homem em busca de angelitude. Quando ele fala no super-homem, a angelitude, é o grau máximo de evolução. Né? O Cristo também passou nessa parte. Né? Ele usa o super-homem, a gente vai entender aqui, né? Mas é a evolução espiritual. Né? Eis porque não se deve negar a reencarnação. Verdade das verdades que marca a chama divina com todas as experiências do saber e do amor. Do saber e do amor. E aí a gente vai entender que do mesmo jeito que eu vou para o tato, eu vou saber se está quente ou frio, o sabor, se está doce ou salgado, ou amargo, né? O olfato, o cheiro, a visão para enxergar o belo, o maravilhoso, a audição, e aí fomos ver a capacidade que é dotado o espírito para escolher o que é bom ou ruim. E aí nós vamos entender que os espíritos do outro lado também se aproximarão de espíritos em conformidade com o seu pensamento e atitude. E aí a doutrina espírita vem com uma formação de médiuns para que compreenda todo esse movimento, para que possa evoluir e ajudar os companheiros de retaguarda. Tá? E aí que eu vou precisar entender toda aquela dinâmica que está lá do livro da Sueli Caldas Schubert. Tá? A coisa é fantástica. É muito lindo isso aí. Tá? Então, as reencarnações são incontáveis. São incontáveis, gente. Tá? O Espírito está guardando só essa encarnação, por isso que tem que tomar muito cuidado, tá? Porque essas cicatrizes que nós encontramos, que é o que esses irmãos estão encontrando em mim, né? São as cicatrizes que eu, em outras encarnações, estou trazendo e que essas experiências vão servir para a evolução. E aí, se eu não tiver compreensão,
e a casa espírita não orientar, não buscar os ensinos que estão contidos na codificação, eu vou me complicar muito mais e, logicamente, eu tenho que entender que essa doutrina, ela nos ilumina. Se eu me ilumino, logicamente, os companheiros que estão do outro lado, a quem eu chamo de obsessores, também se iluminarão. Então, do inimigo de outras encarnações, a doutrina está agora nos trazendo informação que eu possa obter um amigo através da compreensão dessa doutrina de luz. Tá? Olha só que belo que é, tá? Essa doutrina, tá? Então, ele mesmo, o criador dessas leis, das vidas sucessivas, criou o Senhor, o espírito simples e ignorante, para que ele, por esses processos estabelecidos pela lei, fosse despertando e recolhendo experiências grandiosas através de reencarnações sem conta. E o espírito olha, né, só naquela encarnação. É nessa encarnação, essa lacuna, que é também para o encarnado, que é para o médico. Por isso que eu preciso, se eu for estudar a ciência espírita, a Gênese, lá eu vou compreender toda essa ação das moléculas, a lei de ação, né, a física quântica vai entrar nisso, aí nós vamos entender esse mecanismo, tá? Essa de como funciona, para a gente... A água, H2O, se eu tirar uma molécula do hidrogênio, eu vou ter ali, só para vocês terem uma ideia, eu vou ter a água oxigenada. E vocês vão entendendo toda, né? Um professor de química vai trazer, né? A química vai mostrar todos essa. Por isso que ela é ciência e religião, filosofia e religião, mostrando toda essa dinâmica. Eu preciso estudar. Quando a gente estuda, fortalece essa raciocinada, traz luz para as consciências humanas de espíritos endividados que somos todos nós. É Jesus operando dentro de nós. Aí nós vamos ver o que Saulo fala lá. Perseguiu tanto Jesus, perseguiu todos aqueles, e chega na estrada de Damasco e fala, vê, né? Não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim. É nessa situação que o Cristo está esperando de nós a compreensão do que está aqui dentro do Evangelho e da codificação, para que sejamos luzes para esses espíritos que vivem, gente. Nós morremos o corpo, o espírito vive. E ele se tornará luz, brilhando mais do que essa luz que nós vemos aqui, que é o sol, mas muito mais do que essa, que é a evolução espiritual de cada um. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, agradecer por esses ensinos que nos fortalece, nos ampara, nos ajuda, e sempre com muita fé em Deus, em Jesus, para avançarmos nessa doutrina de luz. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa, nesse momento, envolver os nossos lares e fortalecer cada um de nós, de acordo com o merecimento, nesse estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre.